Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Beatriz da Master Inteligência e eu tô aqui para mostrar para vocês algumas orientações ao fazer o curso da nossa plataforma, tá? Vamos aqui, a gente pede para você assistir o vídeo de instrução da plataforma, que eu mesma fiz, está no módulo chamado Manual do Aluno, tá? Para poder qualquer dúvida, vocês tiram diretamente com o vídeo, porque ele está bem instrutivo. Durante essa apresentação existem endereços de outros vídeos. Todas as apresentações que a gente faz, a gente coloca alguns links, disso que são vídeos instrutivos que podem ajudar vocês na lida do PDF, tá? E é necessário então vocês lerem todo o PDF para poder verem esses links, tá ok? Pedimos que vejam com atenção e acessem todos os vídeos. A cada vez que sair do seu curso, a gente orienta você clicar no Logoff que está na plataforma. No canto superior, tá? Direito, tem o botão lá de Logoff. Antes de você sair, ao invés de clicar naquele X para poder encerrar, você não clica nele, você clica em Logoff para sair do sistema. Certinho, para a gente ter o registro de vocês na plataforma, o registro de que horas entrou e que horas saiu, tá ok? E atenção também no fim do treinamento. Se existe alguma tarefa ou não. Se não tem tarefa, só finalizar e solicitar seu certificado. Se tiver alguma tarefa, a gente pede que vocês vejam a tarefa direitinho, tirem as dúvidas e enviem para nós para ser corrigidas. Tá ok? Obrigada. Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez. Estudo NR35, trabalho em altura. Estamos falando agora, vamos estar falando um pouquinho sobre a PR. Na verdade, vou falar bem pouca coisa nessa parte, porque a PR, nós vamos mostrar a vocês como é feita uma PR, que é a análise preliminar de risco. Seria o conceito do seguinte, falar PR porque temos de objetivo da NR35, ou a PR, ou análise de risco, ou análise preliminar de risco, seja como nomear, mas ela está associada à permissão de trabalho. Então, dentro do contexto da NR35, a permissão de trabalho, ela é exigida quando não se tem trabalho rotineiro, que por sua vez vai implicar em ter uma análise preliminar de risco. Então tem um módulo à parte que vai falar da análise preliminar de risco. Tudo bem até aí? Vamos em frente. Agora, permissão de trabalho deve ser emitida aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local da execução da atividade e, ao fim, encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. Então, como é que funciona isso na prática? Muitas empresas, principalmente empresas de área petroquímica, química, indústrias de grande porte, refinarias, indústrias petrolíferas, indústrias de geração de energia, existe a política de permissão de trabalho. Permissão de trabalho, algumas empresas chamam até diferente, a liberação de trabalho, liberação de serviço, mas, no geral, é tudo nomes semelhantes, né? A permissão de trabalho. Então, a permissão de trabalho, no contexto da NR35, ela é liberada, ela é emitida quando se vai fazer uma atividade em altura que não é rotineira. Então, essa atividade, quem é o dono da área, do prédio ou do departamento, ele precisa fazer essa liberação, essa permissão de trabalho, ok? Que, por sua vez, vai implicar também ter uma análise preliminar de risco, como já vimos comentando, e que vai ter um módulo específico falando de análise de risco. Então, a permissão de trabalho deve conter os requisitos mínimos a serem atendidos para a execução dos trabalhos, as disposições e medidas estabelecidas na análise de risco. Então, aqui a gente está falando praticamente das duas ao mesmo tempo, né? A análise de risco e a permissão de trabalho. A relação de todos os envolvidos e suas autorizações, né? A permissão de trabalho deve ter validade limitada, a duração da atividade restrita ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças nas situações estabelecidas ou na equipe de trabalho. Então, o que quer dizer? Tem muitas empresas, a pessoa fez o trabalho hoje, conseguiu cedo a aprovação lá da permissão de trabalho, preenchimento e aprovação. Só que no dia seguinte, você tem que revalidar essa permissão de trabalho. Então, muitas empresas são assim. Então, vai depender de empresa para empresa, como é que funciona o critério da permissão de trabalho, ok?
pergunta que você precisa fazer. Então, a permissão de trabalho, ela vai estar direcionada para a situação do trabalho que não é rotineiro em altura, ok? Mas, detalhe, vamos voltar só um minutinho aqui. A empresa que não tiver essas políticas de permissão de trabalho, precisa se montar uma permissão de trabalho. Uma permissão de trabalho e responsáveis lá para aquele local fazer essa permissão, até porque a norma divide ali, né, o trabalho rotineiro, que pode ter no procedimento de trabalho, o que está em APS, colocar no procedimento de trabalho e seguir ali, dispensando a elaboração de uma APR. Só que no serviço em altura não rotineiro, exige a permissão de trabalho. Então, tem empresas que já têm as políticas sistematizadas para funcionar, já tem implementado uma sistemática para permissão de trabalho. Há empresas que pode acontecer de empresas e não ter. Então, se o trabalho, se você for fazer um serviço ali, precisa ter a permissão de trabalho, que envolve a assinatura desse responsável da empresa. Tudo bem até aí? Então, agora seguindo em frente, sistema de proteção contra quedas. Então, o que seria o sistema de proteção contra quedas? É obrigatório, então isso aqui não é facultativo. A utilização de sistema de proteção contra quedas, sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. Então, se você não tem como evitar o trabalho em altura, que nós falamos logo no começo, você precisa ter lá o sistema de proteção individual para o trabalhador, mas ao mesmo tempo você precisa ter proteção contra quedas, se não for possível evitar o trabalho à altura. Então temos que sempre procurar evitar o trabalho à altura. O sistema de proteção contra quedas deve ser adequado à tarefa a ser executada, ser selecionado de acordo com a análise de risco. Então, você sabe que não pode ser uma pessoa só fazer isso, tem que estar um conjunto de pessoas ali, profissionais de segurança, também carregados, supervisor, trabalhadores, discutindo o assunto, né? Considerando além dos riscos a que o trabalhador está exposto, os riscos adicionais. Já vou trabalhar em altura, vou usar lixadeira, vai ter ruído, agente físico, risco adicional. Vou usar um produto químico para fazer uma limpeza, risco adicional, produto químico, ok? Ser selecionado por profissional qualificado em segurança. Então, envolve profissional de segurança do trabalho para fazer essas especificações e definições. Continuando, letra D. Ter resistência para suportar a força máxima aplicável previsto quando de uma queda. Então, os equipamentos precisam estar dimensionados para tal. Atender às normas técnicas nacionais ou na ausência ou na sua inexistência, as normas internacionais aplicáveis. Isso quer dizer o quê? A norma fala lá dos equipamentos para trabalhar à altura. Então você tem mosquetão, você tem uma série de sensores, assensores, você tem ganchos de ancoragem, você tem uma série de acessórios que podem ser usados no trabalho à altura. Mas as normas brasileiras, as normas técnicas, elas te dizem ali já minuciosamente as informações desses acessórios, desses equipamentos utilizados. E se porventura não tiver norma nacional sobre o assunto, é importante, deve ser fundamentada em normas internacionais. Ok? Até é assim que funciona esse processo. Ter todos os seus elementos compatíveis e submetidos a uma sistemática de inspeção. Então vamos lá. É preciso. Comprou o cinto de segurança, comprou os dispositivos. Pedir manuais, pedir manual de instrução, manual que tem lá a instrução, conservação, uso, tudo, para montar o seu procedimento de cuidado, ou montar o seu checklist para fazer a checagem nesses equipamentos, nesses elementos compatíveis. Tudo bem até aí? Fazer a inspeção. Seleção do sistema de proteção contra quedas deve considerar a utilização de sistema de proteção coletivo contra quedas e também sistema de proteção individual contra quedas. Então, um é o SPCQ e o outro é o SPIQ, nas seguintes situações. Então, para o SPIQ, na impossibilidade de adoção de um sistema coletivo, aí você tem que ver o individual. Sempre que o coletivo não ofereça completa proteção contra o risco de queda, você tem que usar o individual também. E para atender situações de emergência. Por causa de quê? Não é só você fazer o trabalho, acessar o local onde você vai fazer o trabalho. Mas agora tem que pensar também em te resgatar, te retirar dali. Tirar você daquele local que
teve um mal súbito. O trabalhador teve um mal súbito, passou mal, teve uma tontura, seja como for, ou teve um acidente mesmo, tomou um choque, alguma coisa aconteceu que desacordou. Precisa ter equipamentos para fazer o resgate desse trabalhador daquele local que ele está lá, inconsciente. Até aí tudo bem? Então isso tudo precisa ser pensado. O sistema de proteção coletivo, que envolve estrutura, deve ser projetado por profissional legalmente habilitado. Aí já está falando de um profissional habilitado que tenha, né, na sua habilitação cálculo estrutural. Então vai chumbar ou soldar um dispositivo de ancoragem em algum ponto. Então você precisa fazer testes ali, existe norma para isso, precisa se fazer um laudo e implica em um profissional que seja legalmente habilitado. Normalmente um engenheiro que tem ali cálculo estrutural. E dependendo da estrutura, precisa ser, às vezes, um engenheiro mecânico, especificamente falando, ou um engenheiro civil. Tudo bem até aí, pessoal? Então, esse sistema de proteção coletivo, né, contra quedas, precisa se ter projetado por um profissional legalmente habilitado. O profissional de segurança do trabalho ele pode? O técnico de segurança não, porque dentro do seu currículo, dentro do seu histórico escolar, de curso técnico, não tem cálculo estrutural. Tudo bem? A menos que ele tenha outras formações, ele seja um profissional tenha outro tipo de formação que dá essa condição de profissional legalmente habilitado. Mas o engenheiro de segurança. O engenheiro de segurança pode ser, porque para ser engenheiro de segurança é uma pós-graduação para qualquer formação em engenharia. Então, se a pessoa tem formação em engenharia mecânica, engenharia civil, e é pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho, ele também é um profissional habilitado, mas vai assinar como engenheiro civil ou como engenheiro mecânico ou dentro de outro curso de engenharia que tenha ali a disciplina de cálculo estrutural, porque isso vai envolver estrutura. Agora aqui, o SPIQ, o coletivo, o individual, pode ser de restrição de movimentação. Restrição de movimentação quer dizer botar uma movimentação limitada para impedir que a pessoa caia, ou de posicionamento do trabalho, ou de acesso por cordas, que é o sistema de proteção individual contra quedas. O SPIQ é constituído dos seguintes elementos: sistemas de ancoragem. Então, a gente sabe que o individual tem um gancho de ancoragem tem o trabar tips com um gancho de ancoragem. Também tem, por sua vez, elementos de ligação. Você tem ali o mosquetão, você tem um trava-quedas, com corda ou com cabo de aço. Então, equipamento de proteção individual de maneira geral. Então, aqui, usar um cinturão, tipo paraquedista, o elo de ligação, está mostrando aqui o talabarte Y com gancho de ancoragem, que vai de 90 milímetros, que pode ir até 110 milímetros de tamanho, um material bem leve. O elo entre o cinturão e um ponto de ancoragem. Está aqui mostrando, né? E, por sua vez, um ponto de ancoragem confiável. Está mostrando aqui o símbolo da âncora, mas é importante se fazer isso baseado em norma, que vai precisar de fazer teste dos pontos com o dinamômetro e, por sua vez, fundamentados em norma. Está aqui, 16489, Sistema de Equipamento de Proteção Individual para Trabalhos em Altura, recomendações e orientações para seleção, uso e manutenção. Item 35.5, NR 35, item 5.5.1. Os equipamentos de proteção individual devem ser certificados. Devem se basear em normas, né, e precisam ser certificados. Adequados para a utilização pretendida. Utilizados considerando os limites de uso. Então, eles são dimensionados. Para isso, precisa envolver um profissional de segurança do trabalho para fazer esse tipo de especificação. Ajustados ao peso e à altura do trabalhador. Então, o cinto de segurança tem tamanho, não é comprar um tamanho para todo mundo, não. O fabricante ou fornecedor de EPI deve disponibilizar informações quanto ao desempenho dos equipamentos e os limites de uso. Então, quem se fornece isso é o fabricante e o profissional de segurança vai estar ali fazendo essa seleção, né? Considerando a massa total aplicada ao sistema, trabalhador e equipamentos, e aos demais aspectos previstos no item 35.5.11.
Na aquisição e periodicamente devem ser efetuadas inspeções nesse sistema de proteção individual contra a queda. Então, botar lá o cinto, inspecionar o cinto com checklist, mosquetão, são os descensores, ascensores, trava-quedas, bate Y antes de ancoragem, ver tudo ali conforme o checklist e se apresentar deformações precisam ser descartados. Item 5.6.1. Antes do início do trabalho deve ser efetuada inspeção rotineira. Então você precisa fazer a inspeção diária. E essa inspeção precisa ser assinada. Aí vamos aqui pensar uma situação hipotética. Teve um acidente grave. Vão pedir essa documentação toda, inclusive o checklist. Então, se você não apresenta o checklist, não apresenta o que a lei está exigindo aqui, ó, inspeção rotineira, então você acaba sendo uma pessoa que adquire uma responsabilidade, passa a ter uma responsabilidade, você não cumpriu e por isso precisa responder. Ok? Devem se registrar os resultados das inspeções. Então você vai estar lá fazendo os apontamentos necessários. Na aquisição, fazer a inspeção, periodicamente rotineiras, quando os elementos do sistema de proteção individual contra quedas forem recusados. Então você precisa fazer esses registros. As costuras estão muito poídas, já está com uma má aparência de desgaste. Porque o simples fato de estar até guardado ou em contato com o oxigênio do ar já vai deteriorando. Os elementos do sistema de proteção individual que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados. Então você precisa fazer essa inspeção, conhecer a inspeção, realizar a inspeção e descartar. Exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, em normas internacionais, de acordo com recomendações do fabricante. Então, para isso, precisa ler o manual do fabricante. É bem verdade que nem todo fabricante vai colocar isso, mas os que colocarem, você está sendo favorecido. Tudo bem até aí? Então, reiterando, os que apresentarem defeitos, degradação, deformações, ou costuras deformadas, estarem com a aparência já desgastada, devem ser descartados. Isso você vai verificar no checklist. Item 5.7. O SPIC deve ser selecionado de forma que a força de impacto transmitida ao trabalhador, a energia, a pessoa teve uma queda, a energia de distribuída seja de no máximo 6,600 kg, distribuída pelo cinto bem ajustado no corpo, do tamanho certo, a distribuir toda essa energia pelo corpo humano. Isso não trazendo problemas. Considerando também o fator de queda menor do que 1, que é o que a gente vai estar explicando bastante na parte de fator de queda. O sistema de ancoragem, onde você fixa o gancho, onde você fixa a corda ou o cabo de aço, destinados à restrição de movimentos, devem ser dimensionados para resistir às forças que possam vir a ser aplicadas. Então envolve o profissional qualificado em estrutura, né? Para ver se o sistema de ancoragem vai atender essas forças, né? Essas exigências de força. Aqui está mostrando, a ancoragem, é o SPIC. Isso aqui já é um SPIC. Olha só, elementos de ligação, cinturão. Então, aconteceu o impacto. Então, vai ter uma energia que vai ser liberada, vai ser dissipada, distribuída, melhor dizendo, por todo o corpo, e, por sua vez, todo esse sistema tem que suportar. Aqui é o ponto de ancoragem. Está ancorando, que também tem que suportar, tem que ser testado. Então, tudo isso aí tem que suportar a energia de impacto para esse trabalhador. Havendo possibilidade de ocorrência de queda com diferença de nível, em conformidade com a análise de risco, a análise de risco tem que ser detalhada, o sistema deve ser dimensionado como de retenção de queda. No SPIC, de retenção de queda, e no sistema de acesso por cordas, o equipamento de proteção individual deve ser o cinturão de segurança tipo paraquedista. Aqui está mostrando alguns exemplos, e também o acesso por corda, a pessoa aqui descendo, né, de cabeça para baixo, aqui subindo. Então isso tudo a gente fala na parte de acesso com cordas, para você
ter maior conhecimento do assunto. O cinturão de segurança de paraquedista, quando utilizado em retenção de queda, deve estar conectado pelo seu elemento de engate para retenção da queda, indicado pelo fabricante. Então, aqui eu estou mostrando aqui a restrição de queda, posicionamento, aqui o fator de queda menor do que 1. Então, se cair, a viagem dele é menor do que 50 centímetros, a gente vai explicar isso bem. E aqui também, retenção da queda, ok? Já envolve o ponto de ancoragem. Então, isso tudo tem que estar projetado para suportar aos esforços solicitados. A utilização do sistema de retenção de queda por trava-queda deslizante guiado deve atender às recomendações do fabricante, em particular no que se refere à compatibilidade do trava-queda deslizante guiado com linha de vida vertical. Estou mostrando aqui, ó, né? Podemos ser de cabo de aço ou podemos ser de corda, como vocês estão vendo aqui, ó, dimensionado para tal, via suportar os esforços. O comprimento máximo dos extensores. Então, você está vendo aqui, estou mostrando para vocês uma imagem para dar uma visão melhor. Então, cada cenário vai ser um cenário. Isso aqui é um equipamento anti-queda, então a gente vai explicar bem isso quando conhecer o cinto. Aqui, ó, análise de risco, no item 5.11, análise de risco prevista nesta norma deve considerar para o SPIC, quer dizer, sistema de proteção individual contra quedas, minimamente os seguintes aspectos. O trabalhador deve permanecer conectado ao sistema durante todo o período de exposição ao risco de queda. Suportar. Distância da queda livre. Aí envolve o cálculo, que eu vou falar também lá no fator de queda. Ok? Eu estou mostrando aqui algumas imagens só para dar uma ideia de fator de queda. Fator de queda menor do que 1, que é o ideal, a pessoa vai ter uma queda livre só no máximo de 50 centímetros. Fator de queda igual a 1, um metro de queda livre, e fator de queda maior do que 1. Então a gente sempre orienta o quê? Trabalhar com fator de queda menor do que 1. E vou explicar isso mais à frente. A análise de risco prevista nesta norma deve considerar para o SPIC minimamente os seguintes aspectos. A utilização de um elemento de ligação. Letra D. Então a gente está aqui, ó, letra C, fator de queda, agora letra D. Utilização de um elemento de ligação que garanta o impacto de no máximo 6 newtons, ou 600 quilos, seja transmitido ao trabalhador quando a retenção de uma queda. Ele caiu, teve uma viagem de meio metro e no máximo 6 newtons de energia. A zona livre de queda, compatibilidade entre os elementos do SCIP, quer dizer, tem que estar compatível. Isso tem que ver fabricante por fabricante. Então tem fabricantes que fabricam os seus elementos como um todo, especificado por eles, tem uns que às vezes que adaptar, a gente tem que ver se permite a adaptação, andaram buscando aí encontros para tentar não criar esse tipo de, vamos dizer assim, de estar integrado tudo dessa maneira. Então você só pode comprar de um fabricante, mas isso ainda vai, pode ser que evolua, pode ser que não, de você usar elementos de ligação de outros fornecedores, mas a priori tem que se basear no informação do fornecedor. Tudo bem até aí? Lembrando na questão jurídica dessa questão. Se der um problema maior depois, você precisa mostrar que você fez tudo conforme a norma determina e obedecendo instruções de fabricante, que por sua vez utiliza a lei, os fabricantes utilizam também normas nacionais e internacionais, para ele também ter as garantias que ele precisa. O talabarte e o dispositivo trava-quedas devem ser posicionados, ó, quando aplicável, acima da altura do elemento de engate para retenção de quedas do equipamento de proteção individual. Isso para o fator de queda ser menor do que 1. De modo a restringir a distância da queda livre, que a gente diminuir. De forma a assegurar que, em caso de ocorrência de queda, o trabalhador não colida com a estrutura inferior. Com certeza. O talabarte, exceto quando especificado pelo fabricante, e considerado suas limitações de uso, não pode ser utilizado. Então o talabarte está aqui mostrando. Tem que estar atento a isso. Conectado a outro talabarte, elemento de ligação ou extensor, com nós ou laço. Então isso aqui só talabarte, exceto quando especificado pelo fabricante. Não pode ser utilizado, dando essas limitações. Salvamento e emergência, ou emergência e salvamento. Então, emergência e salvamento também está na norma.
O empregador deve disponibilizar equipe para resposta em caso de emergência para o trabalho. Então, equipe. Então, tem lugares que você tem bombeiro profissional, você tem ali também brigada de voluntária, mas, aí vamos ver aqui à frente, ó. A equipe pode ser própria, externa, quer dizer, contratada para fazer essa segurança, ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho à altura. Então, o que a gente vê muito é a pessoa ser treinada em segurança e precisa também ser treinada, na INRD, ser treinada também na parte de resgate, primeiros socorros, então isso tudo faz parte do conteúdo. Então, aqui na pior das hipóteses, os próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura. Se não tem brigada, nem profissional, nem voluntária, precisa ser esse trabalhador mesmo que precisa prestar os serviços de segurança na questão do resgate e, por sua vez, ter conhecimento de primeiros socorros. Ok até aí? Então, isso já envolve mais uma atividade para esse trabalhador. O empregador deve assegurar que a equipe possua os recursos necessários para as respostas à emergência. O empregador. Então, vamos pensar aqui. Se você tem uma brigada, você tem o aparato necessário. Seja ela voluntária ou seja ela profissional. Mas melhor ainda até profissional. Tem lugar que é as duas. Tem lugar que é parte profissional, parte voluntária, composta por empregados. Por outro lado, se você não tem nada disso, você tem que definir os recursos. Para isso envolve profissional de segurança. Como é que eu vou resgatar essa pessoa? Fazer um resgate simples, um resgate mais complexo, mapa envelope, os primeiros socorros, tudo isso aí, tá ok, pessoal? Então precisa estar com esse entendimento. Um detalhe importante, então muitas empresas que eu trabalhei, boa parte da emergência às vezes, se fazia pela própria empresa principal que contratou o serviço em altura, que ele tinha lá sua brigada profissional, sua brigada de emergência. Mas pode ser que você vai trabalhar em um lugar que não tem essa brigada nem profissional nem de emergência e o teu pessoal precisa estar apto para fazer esse resgate, fazer esses primeiros socorros, ok? E por sua vez, as ações de resposta a emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar do plano de emergência da empresa. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitados a executar o resgate, prestar primeiros socorros e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade a desempenhar. Então, aptidão física e mental envolve a pessoa passar por treinamentos de primeiros socorros, combate a incêndio, resgate e também ter o comportamento de um resgatista ali da melhor forma possível. Né? O comportamento de uma pessoa que vai prestar um socorro. Desculpa aí falar o resgatista, mas eu vou prestar o primeiro socorro. Estou me referindo ao trabalhador que executa o primeiro socorro e faz também o salvamento desse colega de trabalho que possa ter tido algum problema e ficou pendurado lá no centro. Finalizamos aqui, pessoal. Leia tudo essa informação que nós passamos, assista aos vídeos, envie para nós as suas dúvidas que estaremos respondendo. Até a próxima e bons estudos. Agora as orientações finais. As orientações finais a gente pede, lembrando vocês que cliquem em Logoff para poder sair do curso. Não clique no X, clique no Logoff para finalizar, tá ok? Para a gente registrar a sua saída. Verifique se tem alguma tarefa pendente ou se não tem tarefa nenhuma a ser realizada, ok? Realize a avaliação do curso e depois você responda a pesquisa de satisfação e solicite o seu certificado, tá bom? Muito obrigada